Oi, gente! Persona Singular no ar. Aumenta o volume do seu rádio, acessa o nosso canal no YouTube, porque o Persona está entrando oficialmente na sua casa. Sejam todos bem-vindos. Aliás, este mês está muito especial, com um convidado que está tratando sobre um assunto interessantíssimo: holding. Já ouviu falar? Se não ouviu, recapitula o assunto, porque nós já tratamos 3 sábados sobre holding. Inclusive, abordamos outros assuntos jurídicos que vão fazer muita diferença quando o assunto é patrimônio e segurança. Gente, desde já, muito obrigado por você deixar a gente entrar no seu lar. Quero agradecer também ao convidado, Dr. Miguel Lube, que está fazendo a bancada comigo aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo, Ivana. Bem-vindo, ouvintes. Gente, é muito bom falar sobre assuntos que conectam e fazem a diferença na vida das pessoas. Esse assunto que nós viemos abordando ao longo dos últimos 3 sábados mudou muito a forma como eu estava vendo a questão de patrimônio. Tenho certeza que, doutor, muita gente também conseguiu ver o seu patrimônio de uma forma diferente, né? Boa tarde. Boa tarde, Ivana. Boa tarde, ouvintes e amigos da Rádio Difusora 90.3. A toda a equipe, meus agradecimentos e muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é um grande prazer sempre estar aqui, principalmente ser entrevistado por você, Ivana, que além de uma grande e ótima entrevistadora, é também minha colega, advogada, entende das nuances nossas. E dizer que hoje é um assunto muito interessante mesmo. Verdade. Gente, nós estamos trocando confete aqui, porque o assunto é muito bom mesmo. Aliás, tá chique, hein? Vou fazer um elogio, ela tá muito chique. Eu vim toda de Dueto Concept para esse momento, porque não é qualquer dia que a gente aborda um assunto tão importante com uma grande relevância, doutor. Estou de Dueto Concept para fazer o merchan da loja, que é nosso patrocinador aqui. Aliás, Dueto Concept, na Avenida Araucária, no centro de Maravilha, gente. Homens e mulheres se vestem muito bem com a Dueto Concept. Doutor, falando sobre o assunto agora, a holding, né? Nós já fizemos uma abordagem bem profunda nos outros programas sobre a holding. E hoje, até nós falamos isso no último programa, se você perdeu algo, acesse o nosso canal no YouTube, gente, @Difusora Maravilha. Se eu não te fiz um convite, eu vou fazer agora. Se inscreve no nosso canal. Porque, doutor, nosso objetivo é chegar nos 1.000 inscritos para cada vez mais as pessoas terem acesso a informações tão importantes como essa que você disponibilizou aqui com os nossos ouvintes e seguidores. Então, gente, fica o convite aqui meu, do doutor, de toda essa equipe da 90.3 que faz com muito carinho para levar o melhor da informação para você. Como eu ia dizendo, nós abordamos nos programas anteriores sobre holding, num contexto geral para as pessoas entenderem um pouquinho o que é isso e também uma forma de segurar o seu próprio patrimônio. Mas aí surgiu algo muito interessante, que é falarmos sobre a holding rural. Afinal de contas, aqui na nossa região nós temos muitas pessoas que trabalham com o meio agrícola. Então, doutor, hoje o assunto é bem específico, né? Holding rural. Sim. Será que a gente faz uma recapitulação ou a gente já vai direto para o assunto? Eu vou fazer bem rapidinho uma recapitulação, se tu me permitir, Ivana. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de fazer uma errata. No último programa, eu coloquei que o imposto tinha sido aumentado para 16%. Na verdade, ele está ainda em 8%, mas os senadores já estão com PL já quase batendo o martelo para 16%. Tá? Então, eu só quero fazer uma errata porque quando a gente fala algum dado que não é realmente aquilo que está acontecendo, a gente tem que corrigir. Então, só para corrigir e dizer que primeiro, mais uma vez, uma honra estar aqui, Ivana. E holding rural. Qual é a diferença de uma holding normal para uma holding rural? O próprio nome já diz, é o patrimônio rural. Né? Pessoas que trabalham com a lida rural. Suinocultura, avicultura, plantação, qualquer espécie de lida rural. Então, diferente da outra holding, ela tem peculiaridades diferentes, que inclusive só acontece na holding rural. Então, são coisas que são totalmente diferentes. Então, para recapitular, o que existe em todas elas, tá? Que existe também na rural, é a questão da impenhorabilidade dos bens. Quando os bens entram dentro da holding, quando você transfere os bens da pessoa física, do agricultor, por exemplo, para a holding, lá, a partir do momento que ele está dentro da holding, já dentro dessa empresa chamada holding rural, que é o nome da família, né? Então, a partir do momento que ela está ali, ela tem uma grande segurança jurídica.
Primeiro, impenhorável. Segundo, questão da incomunicabilidade. Quer dizer, genros, noras não participam de qualquer divisão de bens que estejam dentro dessa holding. Entendeu? Então, é só para a família mesmo. Ao exemplo de como é o holding normal. Normal. Praticamente é a mesma coisa. Estou colocando, né? Terceiro, por exemplo, a Golden Share. Mesma coisa. O administrador, quem manda na holding. Quer dizer, mesmo que ele faça a doação para os filhos, que é normal, porque se ele se chamaria um inventário em vida, mesmo que ele faça a doação para os filhos de todo o patrimônio dele, essa doação só vai valer o dia que o patriarca e a matriarca vierem a falecer. Enquanto isso, eles continuam sendo mais donos do que antes. E daí, só para mim chegar no assunto, então vamos especificamente agora para a holding rural. Então, veja bem, quando você coloca os bens dentro de uma holding rural, uma fazenda, uma terra, alguma coisa, então ali você vai administrar, né? Você vai administrar, por exemplo, os ganhos da propriedade, você vai ter os bens, quer dizer, você vai assegurar que o patrimônio que você fez hoje, que o teu neto possa usufruir e que preserve, que se lembre, esse patrimônio realmente está na nossa geração, da nossa família. Tá, mas vem cá, precisa ter uma fazenda ou vários patrimônios, vários imóveis, ou um quarto de terra já é suficiente? Tem um pouquinho para se incomodar? Quanto 1.000 metros de terra, 2.000, quanto tiver, é que nem tu falou para se incomodar, talvez. Não, porque é normal, tem um quarto de terra já é o suficiente. Então, qualquer imóvel, se fosse para uma holding normal, e qualquer terra para uma holding rural, compensa colocar ali dentro e preservar o patrimônio. Tá? Vale as mesmas regras da holding rural para patrimonial, para familiar, vale a mesma regra. Só que com uma grande diferença, que essa é uma das coisas mais importantes que o pessoal ainda não tomou conhecimento. Tá, mas e aí como que a holding rural pode impactar a gestão da propriedade? Isso falando num modo bem prático. Por quê, doutor? A maioria das pessoas que lidam com agronegócio, interior, eles querem algo prático, né? As pessoas querem a praticidade, elas não querem essa parte técnica. Como que a holding pode impactar isso? Vai ser muito fácil. Vai ser mais fácil do que trabalhar com uma pessoa física que nem eles fazem hoje. O que acontece hoje? Por exemplo, uma pequena propriedade rural. Então, ele vai tirar nota, ele tira a nota do pai, tira a nota de produtor rural do filho, da mãe. Então, ele consegue pulverizar os impostos. Mas, mesmo assim, eles têm uma carga tributária. Depende, logicamente, da atividade, né? Então, a plantação já muda, né? E dentro da holding rural, você consegue estabelecer, quer dizer, você não precisa estar passando para o pai e para a mãe, você vai estabelecer, você vai concentrar o negócio, aí você está com uma administração mais moderna, você está com uma facilidade mais moderna, você está com um negócio, um pouco vai tirar na nota no nome do filho, daí o filho está com um problema, vai lá, o contador disse, não, aqui tem problema, já deu excesso, vamos tirar no pai, quer dizer, vira uma bola ali, um negócio totalmente desregrado, que hoje é que nem tu falou, hoje a gestão de qualquer empresa não pode ser mais familiar, né? Nós não podemos estar na caneta, na ponta do lápis, como infelizmente era antigamente. Hoje nós temos que calcular tudo, o custo do produto, o custo do funcionário, o custo da hora que nós ocupamos, né? O custo do trator, a questão da deterioração dos equipamentos. Quer dizer, nada disso aí é feito o agricultor, felizmente ou infelizmente, né? Pelo que a gente conheceu, porque eu também, a gente é um pequeno agricultor, né? Tem alguns imóveis aí. Mas acontece essa mesma situação. Então, a gente não tem essa regra de colocar tudo de acordo com uma gestão como deve ser. Já dentro da holding, tu consegue centralizar tudo. Entendeu? Então, por exemplo, você vai fazer um financiamento, eu vou ter que fazer o financiamento rural em nome do filho, do pai, tá? Não, dentro da holding, tu vai fazer em nome da holding. E os bancos preferem assim. Entendi. É como se fosse uma empresa mesmo. É uma empresa. Mas com uma grande diferença, né? Então, veja bem, o que eu vou colocar agora pode parecer um pouco complicado para o produtor normal, mas eu acho que com um pouquinho de jeito eu vou tentar explicar da melhor forma possível, ele vai conseguir entender. Então, veja bem, ele coloca os bens ali dentro, a família está preservada, né? Tem um ditado do Veríssimo que diz assim, pai rico, né? Filho nobre e neto pobre. Tá? Não é só um ditado, isso acontece muito na prática que a gente vê por aí também. Então, nós temos hoje um índice até que 95% dos bens não vai do pai, no caso, ao neto. 95%? Então,
somente 5% Uau. dos bens sobrevive passando do pai ao neto, né? Pai, filho e neto. Então, Gente, mas é muita diferença. é uma quebradeira, porque geralmente o pessoal, o que acontece? Os filhos já têm uma ideia diferente, às vezes do pai que é agricultor, né? Então, com uma holding rural, você vai conseguir preservar a essência da família. Porque o que é mais importante para mim, para você, ouvinte, para a Ivana, para todos nós? A coisa mais importante que tem na nossa vida é a família, né? Família é a coisa mais importante. A gente pensa alguma coisa, puxa, eu vou fazer um patrimônio, eu lutei a vida inteira, eu levantei 5 horas da manhã, trabalhei até o pôr do sol, né? Com todos os problemas que temos no nosso país e adversidades, e daí nós não sabemos se o nosso patrimônio vai chegar no nosso neto, se o nosso neto vai continuar com aquilo que a gente fez até hoje. Isso é algo muito importante, porque as pessoas imaginam que muitas vezes estamos falando só sobre patrimônio, negócios, valores. Não, pelo contrário. É a manutenção e a perpetuação de algo criado, um valor, porque muito mais do que dinheiro, é um sonho. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo, um pequeno agricultor, ele inicia aquilo vislumbrando o bem-estar dos filhos e futuramente das outras gerações. E aí as consequências vêm porque é uma outra gestão, outra ideia, e às vezes morre e acaba se dilapidando um patrimônio que foi criado com tanto amor. Isso. E o que nós pensamos? Geralmente, quando se trata de holding, nós temos que pensar na morte, que é um pensamento que ninguém gosta de ter. Hoje, por exemplo... Mas é inevitável, a morte é inevitável. Justamente, é o que eu estava dizendo. A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Já tem um livro que fala sobre isso. Justamente. E será que amanhã, nós que estamos ouvindo aqui, nós que estamos falando, será que amanhã nós estaremos vivos? Ai, será Deus que amanhã queira, nós... né? Justamente. Mas será? Nós não sabemos, só Deus. A vida a Deus pertence. É verdade. Então, assim, ó, né? Hoje nós pensamos, para mim não vai acontecer nada, que nem eu tenho algumas pessoas que falam para mim, tá, mas eu sou muito novo, 40, Teu corpo 45 anos, fechado, 50. então. Justamente. Eu disse, se acontecer um acidente e te der um AVC, tem pessoas aí com 30 anos, até que maravilha, tem um amigo meu aí, que é 40 anos aí, uma baita pessoa, deu um ataque cardíaco, morreu na hora, fulminante, né? Uau. Então, só Deus sabe o dia nosso de amanhã. Então, veja bem, essa hold, ela vai ser a salvação? Não, mas ela vai conseguir perpetuar, pelo menos, aquilo que você fez a vida toda para adiante, né? Para os filhos, para garantir talvez a vida dos netos, que a gente não sabe. Até os filhos a gente sabe. Nós trabalhamos, né? É como diz o ditado, e eu acredito muito, né? Pai rico, filho nobre, né? Porque o filho vai começar a usufruir muito mais do que o pai, do patrimônio que o pai fez durante a vida. E o neto, então, nem se fala, né? Então, não é todos os casos, mas 95%, olha a estatística, 95% dessas pessoas não chega ao patrimônio do pai ou neto. E criar uma holding rural seria um dos primeiros passos para evitar que isso aconteça. Temos como evitar, porque há mecanismos, há gatilhos que nós colocamos em que a pessoa, se o neto, vamos dizer, não tiver muita experiência, não tiver uma determinada ideia, a idade, um amadurecimento, né? Nós colocamos mecanismos que ele só pode vender quando tiver 35, 40 anos. E que a melhor pessoa da família tem, por exemplo, uma família com 2, 3 pessoas. Um é médico, outro é dentista e outro trabalha junto com o pai na atividade rural. Qual é o melhor para gerenciar essa propriedade rural? Pessoa que trabalha na realidade rural. O médico não quer saber, o outro. Então, essa pessoa, o pai coloca que, na falta dele, quem vai gerenciar, quem vai administrar a propriedade rural seria essa pessoa, mesmo dando dividendos para os demais. Tá, vamos lá. Você tem um caso prático para contar pra gente aqui, pro pessoal que tá ouvindo falar assim, nossa, mas deixa eu ver se compara comigo. Enquanto você pensa um caso prático, pode contar algum prático? Claro, assim? posso, não posso dar Eu os quero nomes, né? falar, pode mudar os nomes, João e Maria. Eu Sim. quero falar sobre a Divas Joias, que aliás, estou de Divas Joias. Gente, hoje eu tô tão chique para te receber aqui. Coloquei Divas Joias aqui, fazendo aqui a propaganda deles aqui. Muitas joias lindas, aliás, sou consumidora, gosto. E a Divas tem uma oportunidade também de você empreender, mulher, homens, você jovem que quer empreender, ter o seu dinheiro também vendendo algo, a Divas Joias é uma oportunidade única para você, além de usar os produtos, poder revender e ganhar o seu dinheiro. Mas, doutor, agora eu quero voltar sobre isso, que eu preciso fazer esse merchan aqui para os patrocinadores do programa, lógico, né? Falar um pouquinho aqui, algum caso prático, só para quem está nos ouvindo entender. Eu vou colocar um caso prático que a gente acompanha no dia a dia, que acontece toda hora no nosso escritório. Toda hora acontece qualquer escritório de advogado que esteja nos ouvindo. Isso aí é normal. O que acontece? Os pais, já com uma certa idade, né, resolvem fazer a doação dos bens para os filhos.
né? Alguns ainda fazem usufruto, né? Sim, é muito comum. Geralmente é comum. O custo, como eu falei, às vezes é 80%, 90% mais caro do que fazer uma hold. Mas casos práticos a gente tem ouvido aí, e visto, na verdade, e presenciado. Aí tem uma família muito grande, mais de 12 filhos, e um pai, já com uma determinada idade, o que ele fez? Ele passou todos os bens que ele tinha para os filhos. Para os filhos, em troca, cuidar ele na velhice. Resultado, colocaram ele a gente chama asilo, mas é um lar de idosos, né? E custava 2 salários mínimos por mês, tá? E ele só ganhava o salário de aposentadoria. Então, a família ficou de pagar mais um salário pro lar de idosos. A família abandonou. Uau! Tá? Ele morreu na penúria, já faleceu, né? Sem ter nem a visita. Fazia 3 anos que a família não visitava nenhum dos filhos, nora, ninguém visitava esse senhor que acabou falecendo. Tá? São casos práticos que a gente viu e que... Sim. São mais comuns do que a gente imagina. Então, não vai acontecer conosco, não. Eu acho que nós conhecemos os filhos que nós temos, mas a gente não sabe com quem os filhos vão casar, né? A mentalidade deles daqui a 5, 10 anos, quando a gente talvez já não tiver mais condições de expressar a nossa vontade. Tem casos de pessoas que ficam adoentadas na cama, que elas não sabem mais o que está acontecendo, está ali, né? Os filhos abandonam, até porque cada um tem a sua atividade, e fica lá o idoso jogado numa cama, né? E se ele tem patrimônio ainda, nome dele, ou preservou o patrimônio, ainda, geralmente, os filhos vão estar ao redor, cuidando do idoso. Em muitos casos, o amor dura enquanto durar o dinheiro, né? Aí muitas vezes acabou o dinheiro, acabou o amor. Né? Lógico, a gente não está falando de todos, não está generalizando, mas acontece muito. Acontece, são casos práticos que a gente vê todo dia. Todo dia, idosos procurando as pessoas para acionar os filhos, para ajudar a pagar uma pensão, né? Estão passando fome, ou estão numa situação deteriorável, não tem onde morar, não tem medicamento. Então, quer dizer, são casos que o Ministério Público, a Justiça, está todo dia abarrotada desse tipo de ações. Mas volta naquilo que nós estávamos falando antes, e a gente já vai continuar aqui, falando sobre valores mesmo, que é sobre proteção de patrimônio, mas é sobre proteção de um desejo que a pessoa construiu. Porque é uma vida inteira para você construir algo, e basta um detalhe para destruir também. Então, a holding, falando aqui da holding rural e aqui direcionando para o público do agro mesmo, o pessoal que tem uma quarta de terra que eu estava falando aqui, é muito sobre isso. É um patrimônio de uma vida inteira, do labor, de muito, né, do suor mesmo. Agora, pensando aqui, quais são os primeiros passos para criar uma holding rural? É muito simples, tá? É claro que é o ponto de vista da pessoa que está escutando. Bom, veja bem, a holding rural ela tem um mecanismo um pouco diferente da holding patrimonial. Na holding patrimonial ou familiar, a pessoa se consegue um imposto reduzido, tributos, porque hoje o patrimônio dela vale R$1 milhão e na época que ela fez a declaração de imposto de renda valia 100 mil. Tá? Na holding rural, ela tem um outro mecanismo que você pode acionar. Na holding rural, hoje a terra dele vale 1 milhão. Vamos colocar, tá? E ela fez a declaração do imposto de renda por R$200 mil na época. Só que o ITR dela está em 150 mil ou 100 mil reais. Vamos fazer um exemplo mais. O ITR dessa mesma terra está em 100 mil. Então, a lei nos dá uma opção de escolher o ITCMD, que é o imposto para fazer a doação para os filhos, pelo menor valor. Pode ser pela declaração do imposto de renda ou pelo ITR. Então, qual dos dois for o mais barato? Então, se for pela declaração do imposto de renda do agricultor, tiver 200 mil, beleza, vamos fazer por 200 mil. Né? E não vai ser pelo 1 milhão que a terra valeria hoje. Vai pagar os impostos sobre os 200 mil. Certo? Sobre 1 milhão daria 80, fazia grosso modo 80 mil reais. Sobre 200 mil, 16 mil reais. Nossa, que diferença, hein? Tá? Agora, se for pelo ITR, dá 8 mil reais em relação a 80 mil reais. Mas aí tem essa opção? Tem opção. A pessoa pode escolher, o agricultor, como ele tem uma terra, ele pode escolher o que está mais baixo, o valor do ITR ou do imposto de renda? O ITR. Então, vamos recolher o imposto de doação para os filhos pelo ITR, então, que seria o mais barato. Se o ITR tiver a mais, nós vamos pagar, então, pela declaração do imposto de renda.
Tá, mas aí a pergunta era, quais os primeiros passos para criar a holding? Por exemplo, eu tenho aqui minha pedaço de terra. Doutor, o que eu faço? Bom, você vai pegar a declaração do imposto de renda, tá? E uma cópia do recibo de entrega do ITR, último exercício de preferência. Procura o advogado. No caso, pode ser você ou não, gente. Fiquem à vontade, mas aqui o doutor Miguel está esclarecendo essas dúvidas. Sim. Chega no seu escritório. Doutor, tenho aqui a minha propriedade. Como é que eu faço? Você vai pegar, eu vou pedir uma declaração, qualquer advogado vai pedir uma declaração do imposto de renda e uma declaração de entrega do ITR dessa terra para saber qual é o valor mais baixo, mais reduzido. Daí a pessoa, vamos dizer que o valor mais reduzido é 100 mil reais. E a terra vale hoje 1 milhão. Exemplo. Tá? Tem terras aí de milhões, né? Sim. Ou tem terras bem mais baratas. Então, o que nós fizemos? É feita uma sessão de viabilidade, porque daí é como se fosse, a gente faz como se fosse tipo um mapa, um projeto. E apresenta para a pessoa, porque a tua situação, Ivana, não é igual a de qualquer outra pessoa. Cada uma é uma situação diferente. Tem sua particularidade. Justamente. Então, tu faz a sessão de viabilidade como se fosse um projeto, apresenta para a família em 10, 15 dias, e daí a família vai ter conhecimento exatamente do valor, quanto que vai custar tintim por tintim a holding. Ela vai comparar que se acontecesse um inventário, um testamento, ou uma doação em vida com usufruto, ela vai ver que se torna 80%, 90%, 95% mais barato que qualquer um desses mecanismos que eu falei, doação, inventário, testamento, ela fica no mínimo 80% mais barato, no mínimo. Sem contar a proteção do patrimônio, gente. Sem contar evita também essa dilapidação. Isso que é muito importante também, né? E tem um caso rural que poucas pessoas sabem, até o produtor rural tenho certeza que não sabe. E muito menos a maioria dos contadores, alguns conhecem também, porque é uma peculiaridade que tem só na holding rural. Conta pra gente. Gente, aumenta o volume do seu rádio. Peraí, não sai dali, que isso é uma peculiaridade que pode ajudar você. Convida alguém, já envia esse vídeo pra alguém, compartilha, porque aqui o assunto é importante, pode ajudar você, como pode ajudar outra pessoa que você conhece. Tá bom, gente? Eu vou fazer esse pedido aqui pra você. Antes do doutor explicar, doutor, deixa eu agradecer outro patrocinador que eu tenho aqui, que eu preciso falar dos meus patrocinadores. Claro, com certeza. O Sicoob Credial. A gente tá falando sobre patrimônio, gente. O Sicoob Credial é a opção certa para você também cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio ou fazer o seu financiamento. O Sicoob oferece as melhores linhas de crédito na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. Não esqueça, Sicoob Credial é a opção certa para você. Doutor, agora conte-nos este fato importantíssimo. Então, veja bem o que acontece que o pessoal não sabe. É uma brecha na lei, uma brecha legal. Ninguém está falando aqui de golpe, de nada. Sim. A lei permite, a lei protege. Então, veja bem, você é produtor rural, você tira a nota fiscal em nome da pessoa física. Sim. Então, você vai lá, plantou uma determinada área de terra, você vai lá e tira a nota na pessoa física. Você vai pagar esse imposto em torno de 27,5%. Pessoa física é 27,5% mesmo. Tá para aumentar, né? Mas, por enquanto, 27,5%. Senta na cadeira que 27,5% é bastante, gente. Tá. Veja bem a diferença. Você na holding rural, ela vem para 11,75% esse mesmo imposto. Ou seja, menos da metade. Mas com uma diferença. Porque, veja bem, o que acontece? Eu vou tentar explicar assim de uma forma mais singela para o produtor entender bem. Então, esse ano, o ano que vem, ele vai fazer uma previsão. Nós já estamos quase em novembro, dezembro, o contador dele vai fazer uma previsão. Não é o advogado, é o contador que vai fazer essa previsão para ele. Bom, o produtor já tem uma holding rural aberta e ele está trabalhando também com a pessoa física. Ele pode trabalhar com uma ou com outra ao mesmo tempo. Pode escolher. Ele pode escolher. Só que se ele escolher pela pessoa física aquele ano, ele vai tirar nota então na pessoa física. Se ele escolher na jurídica, ele pode escolher. Lembrando que a pessoa jurídica é uma SA, como nós havíamos falado no programa anterior. Isso, uma SA uma limitada também. Pode escolher também. Pode escolher. Tem alguma diferença entre SA e limitada? Tem. A SA é um pouco mais complicada. No nosso caso, como são agricultores de um nível, né? Vamos dizer, eu tenho agricultores grandes, mas mesmo assim todo mundo prefere uma limitada. Mas essa é mais complicada. E tem diferença de colocar, o patrimônio grande vai para SA e o pequeno vai para limitada? Depende. Ou é tudo a escolha da pessoa? Depende, o mais fácil hoje, o mais prático seria hoje, isso aí, a SA já seria para grandes conglomerados, né? Já um negócio muito maior,
que nós, infelizmente, ainda não estamos a esse Ainda, porque pode ser você que está nos ouvindo aqui, um grande proprietário, de repente queira contratar. Vai que não, entendeu? Vai, isso aí. Isso daí vai aonde chegar esse vídeo, doutor, entendeu? Mas a maioria escolhe a limitada, então. Todo mundo, né? Lucro presumido, tá? Mas qual é a principal diferença hoje, que é muito importante para o agricultor? Então, hoje o agricultor, ele tem a nota fiscal hoje de produtor rural. Pode ser dele, nome da filha, do marido, etc., né? Do marido da filha, né? Eles têm, às vezes, 3, 4, 5 blocos de nota na família para tentar diminuir, para não atingir, para diminuir os valores mesmo do imposto. Sim. Tá? Mas, comum isso. Mais ou menos ele vai tá? Mas ele tem a opção. Vamos supor que o ano que vem nós vamos plantar. Fazer um negócio bem fácil para o produtor em plantio, né? Então, o ano que vem, ele não vai investir na propriedade. Ele vai só plantar como ele sempre normalmente planta. Vai gastar insumo, ureia, plantio, horas de trator, né? Tal. Então, ele vai ter uma plantação normal, né? Ele vai tirar nota fiscal como produtor rural, porque vai ficar um imposto mais barato, porque ele não teve gasto. Tu entendeu? Sim. Já na atividade rural, com a holding rural, se ele for construir, por exemplo, eu vou fazer cerca na propriedade, eu vou comprar um trator, eu vou comprar uma ceifa, eu vou fazer investimentos, né? Vou comprar uma caminhonete para ocupar na propriedade rural, eu vou fazer um açude, quer dizer, ele vai ter bastante despesas. Sim. Compensa mais e o lucro é enorme, ele investir então numa holding rural. Daí aquele ano que ele tem bastante despesas previsíveis para o ano que vem, ele vai utilizar a holding rural e não o bloco de produtor rural, perdão. Mas quanto tempo demora para uma holding sair do papel? 60, 90 dias, tudo depende dos problemas, porque às vezes nós temos problemas com o imóvel, às vezes não tem georreferenciamento. Tudo estando organizado, até 60 dias. 2, 3 meses está pronto. Mas você não precisa regularizar as outras situações para daí poder... A holding rural, por exemplo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma holding patrimonial ou familiar, colocar essa fazenda ali dentro, ter todas as proteções e abrir uma holding rural para ele manusear a atividade só da propriedade. Os bens estão garantidos lá dentro da holding familiar. E daí a atividade mesmo, ele executa aqui na holding rural. Também ele pode fazer isso aí. E pode haver uma junção de vários proprietários se juntarem para criar uma holding em comum? Pode. Por isso que eu estou te dizendo. A holding, na verdade, ela tem a familiar, ela tem a rural, ela tem a holding mista, quer dizer, ela tem dezenas de holding, de espécies de holding. Tem que saber para que a pessoa precisa, né? Então, hoje, o comum, o que é? Patrimonial, a pessoa tem bens, ela quer, tem uma empresa. Então, eu quero que essa empresa vai cuidar de outras empresas. Então, se você tem 4, 5 empresas, 3, 4, 5, você vai gerenciar só através da holding todas essas empresas aqui. Então, você não precisa assinar, vai fazer um cadastro, uma conta, diversas contas, você vai cadastrar, você vai concentrar toda a administração dela nessa holding que vai administrar as outras. Tá? Eu aposto, doutor, mas eu aposto que quem está nos ouvindo ou nos vendo ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Já fizeram um sinal para mim que o nosso programa está acabando, porque o assunto é denso. Poderíamos ficar falando muito sobre o tema, enfim, trazer outros casos práticos, porque como você mesmo disse, cada caso é um caso e precisa ser avaliado. Nada melhor do que você contratar um advogado. E antes de eu encerrar, doutor, quero fazer um merchan aqui para encerrar, claro, para você evitar qualquer dor de cabeça. As drogarias Bem Popular é o melhor remédio para você comprar barato e cuidar da sua saúde. As drogarias Bem Popular contam com 4 endereços em Maravilha. Agora, não são mais 2, são 4 para melhor lhe atender das cedinho da manhã. Eu até ia falar o horário, né? Eu ia falar o horário que abre, mas eu nem sei o horário que abre. Eu sei que fecha super tarde da noite, então não tem desculpa para você não comprar o seu remédio. Mas, doutor, foi muito legal ter você aqui, tá? Abordando esse assunto que eu tenho certeza que desmistificou muito do conhecimento das pessoas, porque muito se imagina que morreu, vai para o inventário, ou testamento, ou doação, e existem formas jurídicas de você proteger o seu patrimônio, pagar menos imposto e ainda evitar uma série de outras situações que podem também trazer transtornos pessoais e familiares, por que não, né? Então é um prazer ter você aqui, espero que a gente possa outras vezes falar sobre
holdings e outros assuntos. Foi muito legal ter você comigo aqui esse mês. Foi muito esclarecedor. E também, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, ou contratar um advogado, ou, enfim, conhecer o Dr. Miguel Lube, eu sei que ele mudou o escritório. Tá chique, gente. Tá, posso passar o endereço? Sim. É na Avenida Oi. 7 de Setembro. Não, na Não. Avenida Engenheiro Leoberto. José Leal Filho. Isso aí. Tá vendo, gente? Até tava esquecendo aqui. O número 232. e o telefone? 49999255526 ou 3664-4410. É o telefone do escritório. 3664-4410. Ligue e tire todas as suas dúvidas. Doutor, foi muito legal. Muito obrigada. Espero que tenhamos tirado as dúvidas de você que está em casa. Se você gostou, acesse o nosso canal no YouTube, comenta o que você quer saber mais sobre holding, ou se ficou alguma dúvida, que depois a gente encaminha para o Dr. Miguel Lube, ele esclarece as dúvidas para você e também nos ajuda a gente a entender que você está interagindo com a gente aqui, entendeu? Já aproveita e se inscreve no nosso canal, que eu já pedi lá. E olha, muito obrigada a você que ficou conosco aqui até agora pelas ondas da 90.3. Não desligue o seu rádio, já entrando no ar, direto ao ponto. As eleições estão pegando fogo, doutor? Estão pegando fogo. E o melhor vai estar por vir na semana que vem, que já vai para os encaminhamentos finais. A 90.3 aí está fazendo uma cobertura sobre as eleições. Convido você também a ficar aqui conosco. Não desligue o seu rádio. Até o próximo sábado. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Aí, Ivana. Show de bola? Meu Deus, com essa propaganda.